Foi 2 Timóteo, capítulo 3. Nós estamos hoje comemorando, como sempre acontece todo ano, o segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. E hoje de manhã nós tivemos um estudo falando sobre a inspiração da Bíblia, das Escrituras. E nós queremos então continuar neste propósito, falando da importância das Escrituras, da importância da Palavra de Deus, da importância da Bíblia na vida do cristão. E nós iremos então meditar nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Amém? Capítulo 3 de 2 Timóteo, nós iremos ler os versos 16 e 17. Eu acho que a leitura dos versículos 14 e 15 é interessante para nós lermos todo esse trecho. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteiramente inteirado, sabendo de quem o aprendestes. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda ou para toda boa obra. Pai eterno, rendemos-te graças, louvor e exaltação. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor se revelou na Tua Palavra, e a Tua Palavra é revelação do Senhor, como aprendemos nesta manhã, nesta linguagem dos homens. Portanto, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos confronte com Tua Palavra, nos edifique com Tua Palavra, nos repreenda, nos eduque, Pai amado, com Tua Palavra. Nós te pedimos assim, Senhor, para a glória do nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos, agradecidos. Irmãos, desde muito cedo, eu entendo que eu falo desde muito cedo na minha fé. Eu entendi que nós não fomos chamados, fomos salvos e chamados para fazer parte da igreja do Senhor, para que cada um tenha uma interpretação individual das Escrituras, para que cada um siga aquilo que achar melhor de acordo com suas interpretações individuais. Eu entendo que nós não somos chamados para que cada um dite qual é o significado de culto, interprete qual é o significado de culto, para que cada um interprete o significado da vida cristã, para que cada um interprete ou julgue qual é o certo no aconselhamento, no louvor, na adoração. Pelo contrário,
As Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, é quem nos traz a resposta para tudo isso. A resposta para todas essas questões da vida cristã, a resposta para o nosso procedimento, para o nosso entendimento de culto, para o nosso entendimento dos meios de graça, a resposta para o verdadeiro entendimento do culto e da vida cristã diante de Deus, nós só encontramos nas Escrituras, na palavra de Deus. Ela, como diz a regra de fé e prática para as nossas vidas, é quem rege a nossa conduta em tudo o que diz respeito às nossas vidas. Aliás, ela testificando de si mesmo, o salmista, falando das Escrituras, falando da Torá, falando da palavra de Deus, falando dos desígnios do Senhor, da revelação da sua palavra, ele chega à conclusão e diz: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, ou para o meu caminho. E nós entendemos então que a palavra de Deus, ela é autoritativa, porque ela é dada por Deus, ela é palavra de Deus, e ela na verdade é suficiente. E quando a gente fala da suficiência das Escrituras, e nós temos um dos pontos, né, da reforma é somente as Escrituras, ou só as Escrituras, nós estamos falando da suficiência da palavra de Deus, e devemos entender que quando falamos da suficiência da palavra de Deus, da suficiência das Escrituras, é que nela nós encontramos resposta para todas as coisas. Então, quem dita as nossas vidas, quem traz uma resposta para nós, não é a psicologia, por exemplo. Não, de forma alguma, a resposta para a nossa ação com relação ao culto, com relação ao evangelismo, quem regula tudo, quem regula a nossa conduta é a palavra de Deus, é ela que é suficiente. Nós não precisamos de outra coisa para regulamentar a nossa vida, nós não precisamos de outra coisa para servir a Deus como Ele quer que nós sirvamos, como Ele quer e como Ele espera que nós o sirvamos. Nós não precisamos de outra regra, de nenhuma outra ciência, além das Escrituras. E por isso que nós defendemos a suficiência das Escrituras. A Bíblia responde exatamente como devemos agir, como devemos nos comportar em todos os âmbitos da nossa vida. A palavra de Deus, e por ser palavra de Deus, é suficiente para atender todas as demandas da nossa vida. O texto que nós lemos, carta de Paulo a Timóteo, e Paulo está falando de um ambiente de pessoas que distorcem, e Paulo diz então que os dias piorariam, fala para Timóteo que chegariam dias em que não suportariam a sã doutrina, mas que ele deveria permanecer no ensino sistemático da palavra de Deus, na exposição bíblica, que ele deveria permanecer naquilo que ele aprendeu e no seu relacionamento com as sagradas letras, com as Escrituras, com a palavra de Deus, com a Bíblia, coisa que ele tinha desde a tenra infância, e que ele não deveria de forma alguma abrir mão disso para qualquer outro ensinamento, para qualquer outra coisa. Então Paulo vai dizer que essas sagradas letras, as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, como queiram entender, a Torá, os ensinos que
Timóteo recebeu não somente os ensinos, o conhecimento que ele tinha da Torá, mas os ensinamentos, inclusive, acerca da Torá, acerca de Cristo, acerca da palavra de Deus que ele tinha, e ele deveria reconhecer que ele tinha isso, que ele estava no caminho certo, que ele tinha o conhecimento da palavra de Deus, e ele deveria persistir, não somente na sua vida, no conhecimento das Escrituras, mas também no ensino dela. Então, o apóstolo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E nós aprendemos hoje pela manhã, por exemplo, que Paulo usa o termo sopro. Toda a Escritura foi soprada por Deus, foi ditada por Deus, foi conduzida pelo Senhor, foi revelação do Senhor, para que nós o conheçamos, para que nós nos habilitemos, para que nós estejamos capacitados em conhecer ao Senhor e em servi-lo como convém que façamos. E a partir daí, dessa inspiração, dessa instrução do apóstolo Paulo a Timóteo, ele vai então falar da utilidade das Escrituras. Ela é inspirada e ela é útil, ela é apta para quê? Primeiramente para o ensino. E o versículo 16, a parte A, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil, primeiramente para o ensino. A palavra de Deus, a Bíblia, a Torá, que era a Bíblia hebraica para os judeus. A palavra de Deus, toda ela é composta por livros do Velho e do Novo, do Antigo e do Novo Testamento. Toda ela, cada um desses livros é inspirado por Deus. É revelação de Deus. E ela é totalmente apta, é totalmente útil, primeiramente para o ensino. Isso é muito interessante porque as Escrituras, e nós entendemos a parte de inspiração, é justamente as Escrituras, Deus se revelando para nós, Deus se fazendo conhecido, Deus se revela nas Escrituras, Deus se revela na sua palavra. E quando Paulo está dizendo que ela é apta para o conhecimento ou para o ensino, está dizendo, primeiramente, que a palavra de Deus é apta, é útil, para que nós conheçamos a Deus. Deus se revela na sua palavra. E nós devemos, então, procurar conhecer a Deus, em nenhuma outra experiência antes, né? Senão pelas Escrituras. Se nós quisermos conhecer a Deus, se nós queremos ter conhecimento de Deus, nós devemos vir às Escrituras, a palavra de Deus, nós devemos vir à Bíblia, porque Deus se revela na sua palavra, Ele se dá a conhecer na sua palavra. E escutem, eu não estou dizendo que nós não podemos ter experiências particulares com Deus, mas essas experiências particulares que eu tiver, não vai ser além das Escrituras, porque Deus se dá a conhecer pela sua palavra, pela Bíblia. Ele se revela nas Escrituras. E é justamente nesse relacionamento nosso com a palavra de Deus, com esse interesse de conhecer a Deus, que nós devemos ir às Escrituras e teremos sim experiências pessoais com Deus das Escrituras, com Deus que se revela na sua palavra. Então, para falar de Deus, é necessário que nós conheçamos a Deus. Para ensinar, é preciso que eu conheça. E eu não conhecerei ao Senhor, não terei um relacionamento em que Deus se revela para mim, a não ser pelas Escrituras, pela sua palavra. Para falar de Deus, é necessário conhecê-lo.
E para conhecê-lo, eu preciso amar as Escrituras. Eu preciso recorrer às Escrituras. Eu preciso recorrer à palavra de Deus. É interessante, irmãos, que nós sabemos da importância do conhecimento teológico. Mas cada vez mais eu tenho entendido que todo conhecimento, todo ensino tem que gerar em mim uma vida piedosa. Todo ensino das Escrituras, todo o aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus, todo conhecimento teológico, toda a minha carreira no conhecimento da palavra de Deus, e tem uns que se aprofundam muito e levam sua vida toda e dedicam sua vida toda para o conhecimento, para a teologia, e buscam isso, e buscam a vida de excelência com relação ao conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus, mas o conhecimento, sem que esse conhecimento gere em mim uma vida piedosa, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com as coisas de Deus, com os princípios do Senhor, todo conhecimento teológico, todo o aprofundamento do conhecimento teológico, todo conhecimento que eu busco, se não gerar em mim uma vida piedosa, é inútil. É inútil. Eu gosto muito do Salmo 119, porque todo o Salmo 119 fala da excelência das Escrituras. E quando a gente chega nos versículos 97 ao 105, que nós já citamos aqui, o 105 é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, e a tua palavra. O salmista, naquela perícope do 97 ao 104, e depois é uma outra perícope que começa com o versículo 105, o salmista fala não somente do amor dele pela palavra, mas ele fala do conhecimento que ele buscou pela tua palavra e o que esse conhecimento gerou nele. Então, a palavra de Deus é apta para o ensino, para o conhecimento de Deus, e para que nós conheçamos a Deus, nós precisamos ir às Escrituras, mas só que esse conhecimento tem que gerar em nós essa vida piedosa, e o salmista diz ali o que significa essa vida piedosa, à medida em que nós conhecemos a Deus pela sua palavra. Por favor, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 119, depois a gente volta para aqui. Salmo 119, versículo 97. Olha o que o salmista diz: quanto a mim, eu amo a tua lei, e a minha meditação é ela o dia inteiro. Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que o idoso, porque guardo os teus preceitos. De todo o meu caminho desvio, de todo o mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Eu não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Mais do que o mel à minha boca é a tua palavra doce.
por meio dos teus preceitos, eu consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então perceba que o salmista não somente diz que ama a palavra de Deus. Ele não somente diz que a palavra de Deus está diante dele e ele busca constantemente. Mas pelo relato dele aqui, ele fala que o conhecimento da palavra de Deus, a palavra de Deus é apta para o conhecimento acerca de Deus. E quanto mais ele conhece a Deus, mais esta vida piedosa é gerada nele. Ele anda com temor diante de Deus, ele anda com temor diante da palavra de Deus. Ele procura guiar os seus passos, guiar os seus caminhos, conduzir a sua vida pautada pelas Escrituras, e isto lhe torna, o que lhe torna sábio não é o conhecimento acerca de nada. E ele chega a dizer: olha, quando eu observo as tuas Escrituras, quando eu observo a tua palavra, eu me torno mais sábio do que os meus mestres, porque eu ando com prudência. Eu me desvio os meus pés daquilo que é mal, do caminho mal. Então, o conhecimento da palavra de Deus, e volto a dizer, o conhecimento teológico, sem que gere em nós esta vida piedosa, essa vida de temor, essa vida de obediência às Escrituras, é inútil, não serve para nada. Só vai se tornar discurso bonito, oratória bonita. Se não gerar em nós essa vida transformada, guiada, se não gerar em nós, de fato, a palavra de Deus, as Escrituras é apta para o ensino, e para que eu ensine, para que eu fale de Deus, eu preciso conhecê-lo, e o conhecimento bíblico, a palavra de Deus, produz isso em mim. Eu tenho ouvido algumas coisas, e uma delas eu achei muito interessante essa semana. E essa pessoa afirmava o seguinte: a missão da igreja, a primeira missão da igreja, a principal missão da igreja, a principal missão dos santos, dos salvos, não é pregar o evangelho, não é evangelização. A principal missão da igreja e do crente é conhecer a Deus, e aí sim torná-lo conhecido através da pregação do evangelho. O que muita gente tem pregado acerca de Deus, o que muita gente tem pregado e dito de evangelismo, é totalmente diferente daquilo que Deus é, daquilo que o evangelho é, porque lhe falta conhecimento de quem Deus é, porque lhe falta conhecimento das Escrituras. E Paulo diz para Timóteo: ora, pregue esta palavra, essas Escrituras, ensine insistentemente, tendo oportunidade ou criando-as. Pregue, ensine, porque as Escrituras é apta para o ensino, e ela revela Deus, é a revelação de Deus, conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais estaremos aptos para fazê-lo conhecido daqueles a quem pregamos. Mas Paulo continua dizendo que as Escrituras é útil para a repreensão. Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta ou útil para o ensino e para a repreensão, como diz a parte B do versículo. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus,
útil para o ensino e para a repreensão. Isso é muito interessante também, irmãos. As Escrituras, ela é apta, ela é útil para a repreensão. A gente é muito repetitivo em toda oração que vamos fazer antes de pregar, usar essa frase. Qual é a frase que o pastor usa aqui? A primeira frase que a gente usa aqui quando vai orar. Confronta-nos, Deus está ligado, com a tua palavra. E a palavra de Deus, quando Paulo fala que ela é apta para repreensão, está falando do confronto da palavra de Deus na nossa vida. Ou seja, a palavra de Deus mostra em nossa vida aquilo que está em desordem. Mostra para nós, abre os nossos olhos e mostra-nos que nós estamos errados, que nós estamos em pecado. A palavra de Deus, ela aponta o pecado, aquilo que ela é pecado, ela diz que é pecado. Ela nos confronta. Aquilo que é errado, nós não temos dúvida, a palavra de Deus nos repreende, a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus ministra em nós e mostra para nós aquilo que está em desordem na nossa vida, na nossa conduta. Então ela é apta para nos repreender. Ei, Clodoaldo, você está equivocado, você está errada, a sua conduta não está condizendo com o que diz as Escrituras. Ela nos confronta. Ela nos confronta, e por isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos expor a palavra de Deus. Porque ela vai mostrar aquilo que está em desordem, ela vai repreender, ela vai confrontar, e não tem o perigo de alguém achar que é o pastor, que é o pregador, que está olhando a minha vida, está dizendo alguma coisa. Quando nós então pregamos a palavra de Deus, nós sabemos que ela é capaz de nos confrontar e mostrar aquilo que está em desordem. Ela tem essa utilidade maravilhosa. E é bom que se saiba que esta repreensão que a palavra de Deus traz para nós, não é com base naquilo que eu acho, não é com base naquilo que eu desconfio, não é com base na minha observação acerca de particularidades ou acerca de pessoas. Essa repreensão que a palavra de Deus é útil para fazer na nossa vida, é apta para fazer na nossa vida, é com base nela. Aquilo que ela diz que é assim. Aquilo que ela diz que não é assim. Não interessa se eu vejo com bons olhos alguém ou com os maus olhos outra pessoa. A repreensão da palavra de Deus vai mostrar que aquilo que é pecado, independente daquilo que eu acho ou não. Aquilo que não é pecado, não é pecado. Aliás, Paulo ainda falando sobre essa questão da repreensão, né? Desse aspecto de confronto da palavra de Deus, um pouquinho mais à frente, só passe uma página aí, vocês vão achar o livro de Tito, e Paulo vai falar no capítulo 1, versículo 9, orientando também a Tito, um jovem pastor. Olha só, que seja, e está falando sobre as qualificações do ministro, que os ministros, que os presbíteros, que os líderes, e eu posso afirmar, que a igreja, que o cristão, que o crente, seja apegado à palavra fiel,
que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar, quanto para o reto ensino, como para converter ou para repreender, em outras versões, os maldizentes, aqueles que estão fora, aqueles que estão em desordem. Então, a palavra de Deus é capaz, é apta para o ensino, para o conhecimento de Deus, mas ela nos exorta, ela também nos chama a atenção e nos confronta para colocar em ordem, nos mostra aquilo que está em desordem na nossa vida, e ela nos repreende, nos chama a atenção. Olha, você está errado, você está em pecado, você está contrariando as Escrituras. A palavra de Deus tem essa autoridade para repreender. Irmãos, eu quero ter consciência tranquila de terminar de pregar aqui e desafiar vocês a irem para casa e ler as Escrituras para observar a vida de vocês. A igreja, o pastor, o líder tem que ter essa consciência e esse compromisso com as Escrituras, sabendo que ela é apta para repreender. E a repreensão, a correção, o confronto, não seja com base naquilo que eu acho, naquilo que eu vejo, mas no que a palavra de Deus diz, para que terminemos de pregar, para que terminemos de falar desse aspecto das Escrituras, e cada um de nós ser desafiado por essa palavra, a ir para as nossas casas e olhar para as Escrituras, para ver se nós estamos enquadrados nela, se nós estamos procedendo, o que é que está em desordem na nossa vida. E por último, o apóstolo Paulo fala que esta palavra, a Bíblia, as Escrituras, é útil para a correção e a educação cristã. E o versículo 16, a última parte. Vamos ler o versículo todo. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e educação em justiça. E é interessante que a maneira como esse texto é costurado é indivisível. E o mesmo versículo, com a mesma veemência, com a mesma importância, com o mesmo poder, com a mesma ênfase em que o apóstolo diz que esta palavra inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, a mesma ênfase está aí para a correção e a educação. E o que nós entendemos aqui é que não apenas mostra aquilo que está errado na nossa vida. A palavra de Deus não somente nos confronta e mostra aquilo que está errado na nossa vida. O quanto estamos estonados do que diz as Escrituras, enquanto não somente mostra aquilo que está em desordem em nossa vida. Ela não faz somente isto. Ela não somente repreende, ela não somente confronta, mas ela também ela corrige, ela mostra o que está errado, mostra o que é que estamos fazendo e não deveríamos fazer, e nos confronta por causa disso, mas ela mostra, ela nos corrige, ela nos proporciona, ela é apta para nos corrigir, ou seja, mostra o que devemos e como devemos fazer. Ela mostra o que devemos e como devemos agir.
Ela não somente abre os nossos olhos e mostra, e nos confronta, e mostra o quanto nós estamos errados, o quanto nós estamos em desordem com ela, o quanto nós estamos em pecado, enquanto nós estamos contradizendo as Escrituras, a sua palavra, o ensino, a doutrina, mas ela confronta e mostra: olha, você está fazendo isso de errado, você não deve fazer isso, é assim que você deve fazer. E aí Paulo vai falar sobre essa educação. E o fim disso, o propósito disso, o resultado disso, vai ser o aperfeiçoamento, a maturidade, o crescimento, a varonilidade perfeita, sabedoria, como diz o versículo 17. Ela mostra e confronta daquilo que nós não devemos fazer, mas ela mostra e educa, ela corrige. Ei, não é assim que você deve fazer. Olha, a sua conduta não deve ser essa sua conduta está errada. É assim que você deve proceder. Ei, não é assim que você deve ser como homem, não, ou como mulher, ou como cidadão, ou seja lá qual seja o ambiente. Não é assim que você deve proceder com um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Está errado essa sua conduta, essa sua decisão, essa sua escolha, não está condizente com o que diz as Escrituras, e você está errado. Olha, agora eu vou te mostrar, corrija. É assim que você deve proceder, é assim que você deve agir, é assim que você deve ser como homem, como esposo, como esposa, como cidadão, como filho, como pai. E mais do que isto, à medida que nós vamos lendo as Escrituras, à medida que nós vamos conhecendo este Deus da Escritura, à medida em que nós vamos aplicando as Escrituras em nossa vida, à medida que nós vamos sendo confrontados e permitindo que o nosso coração seja confrontado pelas Escrituras, com a palavra de Deus, nós vamos descobrindo também que o Espírito Santo vai nos mostrando, que a palavra vai nos orientando como nós devemos agir, e nós vamos percebendo que nós somos transformados por essa palavra. Eu volto de novo às palavras do salmista, no Salmo 119. Eu amo a tua palavra, eu me apego à tua palavra, eu medito na tua palavra dia e noite, eu me apego à tua palavra. Causa um prazer suave e doce na minha vida. O salmista Davi chega a dizer que a palavra de Deus, a revelação de Deus, quando confronta-o no seu pecado, é como se esmagasse os seus ossos e traz amargura, sequidão. Mas ao mesmo tempo, quando ele se converte a essa palavra, quando ele se submete a essa palavra, quando ele conhece esse Deus da Escritura, que se revela na Escritura, ele tem prazer na lei do Senhor, e as suas atitudes são mudadas, transformadas. Nós somos educados pela palavra de Deus, e nós sabemos exatamente como servir a Deus em todos os aspectos da nossa vida. E nesse dia em que nós comemoramos o dia da Bíblia, nós queremos fazer esse confronto. Olhe para a utilidade das Escrituras para a tua vida. Busque o conhecimento de Deus, busque conhecer a Deus através da sua palavra. Leia a Bíblia. Seja uma prática prazerosa
seja uma coisa costumeira na sua vida. Faça disso uma doutrina na sua vida. Leia a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Peça a Deus para te confrontar. Toda vez que você for ler as Escrituras, que você for ouvir a palavra de Deus, peça a Deus que te confronte, que abra os seus olhos para que você contemple aquilo que está em desordem na sua vida, aquilo que não está condizente com o que Deus espera de você, com aquilo que Deus te chamou para ser, aquilo que Deus gerou em você. Peça a Deus não somente que te repreenda, que te confronte com sua palavra. Peça a Ele para que através dela as correções sejam feitas e você seja educado pelas Sagradas Escrituras, para a vida cristã, para toda ou em toda a justiça. E o resultado na sua vida vai ser o versículo 17. Tal certo como 2 mais 2 são 4. É matemático. O resultado não pode ser outro senão esse. Com o propósito de que o homem, com o propósito de que a mulher, com o propósito de que o menino, a menina, com o propósito do que o velho ou o novo, com o propósito do que é sábio e do que é indouto, com o propósito de que os servos do Senhor, a igreja do Senhor, o homem e a mulher de Deus, seja perfeito, maturidade. Alcancemos a maturidade, com o propósito de que perfeitamente sejamos habilitados, educados, prontos, aptos para toda boa obra, para servir a Deus como Ele espera que nós sirvamos. Que o Espírito Santo nos ajude e que nós amemos a palavra de Deus. Coloquemos em pé em nome de Jesus. Senhor Deus,